Bom dia, hoje é 11 de outubro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, chegamos ao meio da semana, uma quarta-feira com gosto de sexta para quem vai emendar o feriado, que não é o meu caso, mas eu espero que seja o seu, querido ouvinte. E tô aqui com um microfone novo, espero que dê tudo certo. Vamos torcer. E hoje vamos falar do Mubadala, que quer investir US$1 bilhão por ano no Brasil, segundo o líder no país. Também vamos falar sobre as razões para o maior crescimento da economia do Brasil em 2023, segundo o Fundo Monetário Internacional, e sobre os membros do FED, que consideram nova pausa no aperto de juros depois da disparada de títulos do Tesouro Americano. Então, para ficar bem informado, se inscreve aqui no podcast, ativa o sininho, compartilha, marca a gente, segue a gente em todas as redes sociais. Vamos lá? A Mubadala Capital, braço de investimentos do Fundo Soberano de Abu Dhabi, está otimista com as perspectivas de crescimento do Brasil sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e planeja investir mais de US$1 bilhão, que vale a R$5 bilhões, por ano para expandir suas participações no Brasil, que vão desde uma refinaria de petróleo até uma concessão rodoviária. Quem acompanha esse magnânimo podcast deve se lembrar que na segunda-feira eu e Ana falamos aqui que os 8 clubes da Série A que compõem a Libra, uma das ligas do futebol brasileiro, assinaram um contrato de exclusividade com o Mubadala para a negociação da venda de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Então aí, naquela teoria de que todas as pessoas do mundo estão ligadas por no máximo 5 pessoas, sabe? Então, de uma maneira aí, dinheiro do Emirados Árabes Unidos no futebol brasileiro. Mais de uma década depois de chegar para investir nos negócios de commodities do então bilionário Eike Batista, a Mubadala Capital já alocou mais de US$5 bilhões no Brasil, segundo o Oscar Fahlgren, que é presidente da empresa no Brasil. Ele falou isso em uma entrevista à Bloomberg News, uma videoconferência. Ele falou aí que a escala e o potencial de retorno fazem do Brasil o lugar mais atraente na América do Sul. Disse ainda que o PIB do Brasil está crescendo mais do que o esperado e o fundo tem visto estabilidade política desde que a nova administração assumiu. Segundo o executivo, o clima na comunidade internacional ficou mais favorável ao Brasil. A empresa acaba de fechar um segundo fundo específico para o Brasil com mais de US$710 milhões, mais que o dobro do primeiro fundo de investimento, e deve começar a captar para um fundo maior ainda em 2024, segundo o Fahlgren. A Mubadala Capital tem US$20 bilhões sob gestão, dos quais cerca de 2/3 vêm de investidores externos e continua a procurar investimentos oportunos em empresas de ativos distressed. Os ativos distressed, traduzindo aí literalmente significativos em situação de estresse, tem a ver com ativos financeiros ou investimentos que estão em dificuldades financeiras significativas ou em risco de inadimplência. Esses ativos são geralmente associados a empresas ou empréstimos que enfrentam problemas financeiros graves e, como resultado, podem ser vendidos a preços mais baixos do que o seu valor intrínseco devido ao risco envolvido aí. Os investidores que buscam ativos em situação de distress muitas vezes estão dispostos a assumir os riscos que estão aí envolvidos nessa transação, em troca da oportunidade de adquirir esses ativos a preços descontados. Eles podem acreditar que, por exemplo, no longo prazo, esses ativos vão se recuperar e vão ter um bom desempenho, ou podem estar até interessados em participação dos processos de reestruturação ou recuperação desses ativos. Os próximos passos do Mubadala podem incluir uma empresa de varejo em dificuldades, por exemplo, o desenvolvimento de uma nova bolsa de valores para competir com a B3 ou mesmo a criação de uma nova liga de futebol no Brasil. A entrada dos Emirados Árabes Unidos no BRICS provavelmente vai aumentar o fluxo de capital entre os países membros, segundo o executivo do Mubadala, que diz que a turbulência no resto do mundo torna o Brasil um destino de investimento ainda mais atraente. A Mubadala Capital
tem se concentrado em ativos distressed com múltiplos atraentes que podem ser reorganizados. Seu portfólio inclui ainda uma concessão rodoviária do estado de São Paulo e a produtora de etanol Atfus, também adquiridas da Odebrecht após a Lava Jato. O grupo também é dono da Acelen, empresa que criou para operar a refinaria de Mataripe, adquirida da Petrobras durante o governo anterior, no nordeste da Bahia. A Mubadala Capital e a Petrobras assinaram recentemente um acordo para avaliar uma unidade de biodiesel e combustível para aviação sustentável na refinaria. A planta poderia se tornar uma das maiores produtoras de combustíveis renováveis do planeta, segundo o Falgren. Algumas autoridades têm pressionado para que a Petrobras recompre a refinaria de Mataripe, mas Falgren não quis comentar se há negociações em andamento. Ele disse que se trata de uma empresa de investimento internacional, então, em princípio, ele sempre manteria uma conversa sobre todos e quaisquer dos ativos do Mubadala, se isso fizer sentido para os investidores e para eles como empresa. A Mubadala Capital está focada em expandir a produção da Atmos após o recente fim de sua recuperação judicial e tem explorado a adição de outros biocombustíveis, incluindo combustível de aviação sustentável, ao seu portfólio atual. A revisão do Fundo Monetário Internacional para o desempenho da economia mundial, divulgada nesta terça-feira, aponta o Brasil como um dos países que terão uma expansão do Produto Interno Bruto em 2023 maior do que a esperada anteriormente. A economia brasileira deve crescer 3,1% nesse ano, de acordo com as projeções. O número é 1 ponto percentual mais alto do que o estimado na revisão anterior, feita em julho pelo órgão, e a maior diferença positiva entre as grandes economias mundiais analisadas. Para 2024, a estimativa é de um crescimento de 1,5% do PIB do Brasil. Esse desempenho chama atenção no momento em que o mundo passa por uma desaceleração e vive aí os efeitos do aperto monetário e da inflação elevada. O FMI projeta que a economia mundial deve crescer 3% em 2023, uma queda em relação ao ano passado de 3,5% e abaixo da média histórica de 3,8% ao ano para o período entre os anos 2000 e 2019. Para a América Latina, a projeção é de uma expansão de 2,3% esse ano e em 2024, depois de uma alta de 4,5% no ano passado. Entre as grandes economias, apenas a Índia, a China e o México devem ter expansão maior que a do Brasil em 2023, segundo as projeções do FMI. Mas por que o Brasil deve crescer mais em 2023, Tia Isa? Em matéria aí assinada pelo nosso editor Felipe Serrano, o FMI apontou 3 razões principais para o maior crescimento da economia do Brasil em 2023. Primeiro, a expansão da agricultura. Segundo, a resiliência do setor de serviços e o aumento do consumo, que tem sido apoiado por, terceiro, estímulos fiscais do governo Lula. O maior crescimento do Brasil, bem como do México, levou o órgão a rever para cima o crescimento da América Latina em 2023 de 1,9% para 2,3%. A expansão do setor agropecuário, alô, ouvintes aí que tinham pedido para falar do agro, não só do agro, mas também de serviços, já havia sido aí apontada por economistas do mercado financeiro como alguns dos fatores para o desempenho acima do esperado da economia brasileira em 2023. Vamos aos números? No acumulado dos 4 trimestres encerrados em junho de 2023, o setor agro teve expansão de 11,2%, enquanto os serviços subiram 3,3%, de acordo com os dados do PIB do segundo trimestre, divulgados aí pelo IBGE. Já o consumo das famílias, importante fator aí que impulsiona a economia, subiu 3,9% no mesmo período. Outro aspecto mencionado pelo FMI é aí o estímulo fiscal. Depois de encerrar 2022 com um superávit primário, o governo deve ter um déficit de 1,1% do PIB, segundo as projeções do relatório Focus do Banco Central. O resultado reflete o aumento de despesas para programas sociais como Bolsa Família, o maior valor do salário mínimo, reajuste de salários de servidores públicos, entre outros gastos. É um ponto que tem sido aí apontado como motivo de preocupação por economistas do mercado financeiro.
no momento que o presidente Lula eleva os gastos e tem dificuldade para criar mecanismos de compensação com aumento de receitas, a maior parte dos economistas prevê que o governo não vai conseguir cumprir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024, com um intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo. A previsão dos economistas é um déficit de 0,83% no PIB do ano que vem, também segundo o relatório Focus. Vale lembrar aqui que a expansão fiscal não é exclusividade do Brasil e é um ponto de atenção mencionado também pelo FMI. De acordo com o fundo, é preciso que a política fiscal esteja alinhada à política monetária dos bancos centrais para que o combate à inflação elevada seja efetivo. Segundo o órgão, o caso mais preocupante é dos Estados Unidos, onde a política fiscal se deteriorou substancialmente. A política fiscal dos Estados Unidos não deve ser pró-cíclica, ainda menos nessa fase do ciclo de inflação. Vamos só lembrar os ouvintes aqui que política fiscal, o que é política fiscal e política monetária. Um resumo rapidinho de economia 101 aqui. A política fiscal, pessoal, tem tudo que tem a ver com decisões e ações do governo relacionadas às suas receitas e despesas é política fiscal. O objetivo da política fiscal é estimular o crescimento econômico, controlar a inflação, manter a estabilidade macroeconômica, promover bem-estar social da população. Então, tudo que tem a ver com gastos públicos, impostos, política de subsídios, transferências, tipo Bolsa Família, tudo isso é política fiscal. Política monetária tem a ver com Banco Central. Então, política fiscal, governo. Política monetária, Banco Central. O Banco Central, ele controla a oferta de dinheiro e, as taxas de juros. Então, tudo que tem a ver com diminuir e aumentar a taxa de juros para influenciar aí o custo do crédito, o custo do dinheiro, tem a ver com o Banco Central. O Banco Central que decide. O Banco Central também pode ajudar os requisitos de reserva bancária, o que afeta aí a quantidade de dinheiro que os bancos podem emprestar. Então, tem aí a ver com impressão de dinheiro e operações aí de mercado aberto. O Banco Central pode comprar, vender títulos do governo para influenciar a quantidade de dinheiro disponível na economia para aí controlar a inflação. Então, política fiscal, pessoal, receitas, despesas. Política monetária, Banco Central, juros. Então, para o FMI, as políticas dos governos em relação às despesas públicas em todos os países deveriam se concentrar em reconstruir as políticas contracíclicas que foram afetadas pela pandemia e pela crise energética, como a redução dos subsídios governamentais à energia e aos combustíveis. Hoje o podcast está bem economia, né? Tô até com medo de parece que tô no hospital, assim, né? Fazendo uma cirurgia, e aí tem gente falando assim, estamos perdendo o ouvinte, sabe? Aquela cena de tá morrendo, ou dormindo. Não durma, querido ouvinte, fique aqui comigo. Vamos lá, vai ser importante. Confia em mim. Dá a mãozinha que a gente vai falar o quê? Das principais autoridades do Federal Reserve que estão aí se aproximando da ideia de que condições financeiras mais apertadas após um recente aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos podem substituir aumentos adicionais na taxa de juros. O vice-presidente do Fed, o Philip Jefferson, disse na segunda-feira em uma conferência que ele continuaria ciente do aperto nas condições financeiras devido aos rendimentos mais altos dos títulos, ao avaliar aí o futuro do caminho da política monetária. Aí, política monetária, pessoal, que a gente já acabou de aprender. Então, a questão-chave aí para os Estados Unidos é se o recente aumento nos rendimentos do Tesouro, dos Treasuries, reflete as expectativas dos investidores de uma economia mais forte ou apenas uma compensação adicional necessária para suportar o risco das taxas de juros. A resposta para isso provavelmente só teremos na decisão de política monetária no dia 1º de novembro. Segundo a Yelena Shulatieva, meu Deus, muito difícil falar esse sobrenome. A Yelena, economista sênior dos Estados Unidos no BNP Paribas, disse que os mercados, de repente, estão fazendo todo o trabalho sujo para o Fed. Parece que a maioria estão aí incluindo alguns dos formuladores de políticas mais hawkish,
que concorda em seguir com mais cautela. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos subiram cerca de 40 pontos base desde a reunião de política do Fed em setembro para 4,8% no fechamento de sexta-feira. As projeções publicadas após a reunião mostraram que a maioria dos funcionários esperava que mais um aumento nas taxas de juros esse ano e menos cortes no próximo ano seriam necessários para trazer a inflação de volta a 2%. Na segunda-feira, a presidente do Fed de Dallas, Lori Logan, indicou que se os prêmios do risco no mercado de títulos estiverem aumentando, isso, abre aspas, poderia fazer parte do trabalho de arrefecimento da economia para nós, reduzindo a necessidade de aperto adicional na política monetária, fecha as aspas. Atualmente, os investidores veem pouca chance de um aumento nas taxas de juros dos Estados Unidos na reunião, que vai ser aí dia 31 de outubro a 1º de novembro, e atribuem chances inferiores a 50% de qualquer aperto adicional em 2023, de acordo com os juros futuros. Mas parece que, apesar de tudo isso aí, formuladores de políticas monetárias ainda não estão prontos para oficializar o fim do ciclo de aperto, o fim da taxa de juros aí mais elevada. Aí você pode perguntar, Tia Isa, ouvi tudo isso aí, o que isso tem a ver comigo? Bom, se você trabalha no mercado financeiro, sabe aí, né, que o Fed tem um peso na curva brasileira de juros aí, tão até mais, né, importante aí que as decisões de Brasília, o Copom. Inclusive, tem até uma postagem do Faria Lima Elevator sobre isso. E ele até tem uma outra que ele fala assim, se você abrir o gráfico dos juros de 10 anos dos Estados Unidos e aproximar a orelha bem perto da tela, dá para ouvir o som do bônus das pessoas do mercado diminuindo. Entendi nada, Tia Isa, explica a piada. Bom, ele está falando aí que o gráfico que mostra as taxas de juros dos títulos do governo dos Estados Unidos com vencimento de 10 anos, essas taxas que são aí frequentemente usadas como indicador importante para o mercado financeiro global, elas influenciam as decisões de investimento em todo mundo. Aí a piada, esse meme aí do Faria Lima Elevator, sugere que quando as taxas de juros dos Estados Unidos aumentam, o que é indicado pelo gráfico de 10 anos, pode afetar negativamente os investimentos no mercado brasileiro. Esses bônus aí, por exemplo, são os ganhos financeiros ou lucro das pessoas do mercado financeiro, que elas ganham aí, normalmente no fim do ano, sabe? Então, o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos pode resultar em retornos menores para os investidores brasileiros. Ah, mas eu não sou da Faria Lima, nem da Península do Leblon, eu moro em Congonhas, no interior do Paraná, tudo isso tem a ver comigo. Tem a ver que quando o Federal Reserve aumenta as taxas de juros, os ativos em dólar ficam mais atraentes para os investidores, uma vez que oferecem maiores retornos. Então, isso pode resultar em um aumento na demanda por dólares, que pode valorizar o dólar em relação a outras moedas. Significa o dólar mais caro. Chegamos ao final, vamos ler os comentários aqui. O Augusto falou, manda um beijo para minha namorada, Ana Júlia. Um beijo para a namorada do Augusto, Ana Júlia. Tem gente que pediu aqui para falar de games de Fórmula 1. Vamos falar, pessoal, vamos falar de todos os esportes e esportes. Vem aí. E tem uma unanimidade de gente aqui procurando o e-mail da Ana para falar que tem interesse em participar do nosso Bloomberg Linha Summit, que vai ser realizado na manhã do dia 23 de outubro no Hotel Rosewood, aqui em São Paulo. Gente, quem tem interesse em participar, vai estar aqui em São Paulo nessa data, por gentileza, envie um e-mail para ana@bloomberglinea.com. Repetindo, ana@bloomberglinea.com. Facilita se colocar ali no assunto do e-mail evento podcast. Tá bom? Então tá bom. Bom feriado para quem vai de feriado e até breve.